aqui com esse último vídeo dessa série Israel no Deserto. E eu quero dizer para você, quero convidar você para você já começar a se inscrever, você que ainda não é inscrito, para você compartilhar, fique comigo até o fim. Hoje nós vamos saber qual foi o motivo pelo qual Moisés não entrou na Terra Prometida. Algumas pessoas consideram Deus injusto. Será que Deus foi injusto mesmo? Vamos ver. Então eu quero falar para você no livro de Êxodo capítulo 17. Né? Deus tinha falado para Moisés ferir a rocha. E ele fez certinho. Aí no Números capítulo 20, no versículo 8, Deus fala para Moisés, vai lá e fala a rocha. Aí você já deve ter ouvido muitas pessoas falar, não, Moisés não entrou na Terra Prometida porque feriu a rocha 2 vezes ao invés de falar. Mas vamos verificar a palavra, né? No capítulo 20, aqui no versículo 10, que é a parte-chave, diz o seguinte, Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então, estas palavras de Moisés, elas não estão glorificando a Deus. Ela está dizendo o seguinte, tiraremos águas desta rocha. Na Bíblia de Jerusalém, que é essa aqui, uma Bíblia de estudo, diz o seguinte, ouve agora, rebeldes, faremos nós. Quem é esse nós? É Arão e Moisés. Faremos nós jorrar água para vós deste rochedo? Então, observe que Deus tinha dito para Moisés e Arão santificá-lo diante dos olhos dos filhos de Israel, porque Deus iria fazer jorrar água da rocha. Mas, em nenhum momento, Moisés fala que Deus vai jorrar água da rocha, que é Deus que vai dar água. Não fala, ele simplesmente inclui ele e Arão. E aí, por esta razão, Deus anuncia a Moisés e Arão, os dois, né, que eles não entrariam na Terra Prometida. Se você ver aqui no mesmo capítulo, no versículo 23, Deus anuncia que Arão ele vai ser recolhido, e a razão pelo qual ele vai ser recolhido, não vai entrar na Terra Prometida, porque ele não cumpriu o mandado da sua palavra. Diz o seguinte, Números 20 e 23. Falou o Senhor a Arão, né, que ele seria recolhido. Será recolhido ao seu povo, porquanto não entrarás na terra que eu tenho dado aos filhos de Israel, porque rebelde foste a minha palavra nas águas de Meribá. Ou seja, qual foi a palavra que Deus tinha falado para ele? A palavra que Deus tinha falado para os dois é que eles deveriam santificar Deus diante dos filhos de Israel. Ou seja, é como se eles não tivessem desonrando Deus. A Bíblia de Genebra, outra Bíblia de estudo, diz que Moisés usurpou o lugar de Deus. A palavra usurpou, ela significa que ele significa tomar algo que não tem direito. Ou seja, tomar lugar de alguém sem o direito. Então, por isso que a Bíblia de Jerusalém diz que ele tomou o lugar queria tomar o lugar de Deus. Então, essas Bíblias de estudo ajudam a gente. Às vezes a gente perde muita informação por não estudá-lo, né? Mas no capítulo 27, no versículo 14, né? Moisés vai ser recolhido, vai ser anunciado que ele vai ser recolhido. Lá no final de Deuteronômio, no último capítulo de Deuteronômio diz que Moisés sobe ao Monte Ebo, Deus leva Moisés ao Monte Ebo, ele vê toda a terra prometida, porém ele não vai entrar. Ou seja, ele apenas vê e lá morre, né? Então, aqui também no 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo fala desta pedra, né? Desta rocha. Ele diz que todos beberam da mesma rocha espiritual, a rocha que o seguia, e esta rocha era Cristo. Aí você deve estar perguntando, e aí, Moisés fez certo ou errado em ferir a rocha 2 vezes? Claro que ele fez errado, mas aquilo foi consequência
do pecado dele, porque ele estava muito irado com o povo. Ele estava muito, ele não observou, né, que ele, ao falar que ele e Arão iria tirar água da rocha, ele estava tomando a glória de Deus, né? Ou seja, é muito forte. Ou seja, às vezes a gente diz o seguinte: Deus julgou, ou seja, é injusto Deus fazer isso. Moisés, o grande Moisés, que tirou o povo do Egito, né? Que teve tanta paciência com aquele povo, não entrou na terra prometida. A gente nunca deve falar isso sem ter certeza. Primeiro tem que ler as escrituras para saber, né? Então, concluindo aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, né? Por que ele feriu a rocha? Porque ele está irado e ele não prestou atenção no que Deus tinha falado. Mas este ferir a rocha significa o quê? É uma tipologia da crucificação de Jesus, ou seja, Jesus não podia ser crucificado 3 vezes, porque a rocha foi ferida 3 vezes, né? Uma em um lugar, outra em 2 vezes, tá? Nas águas de Meribá. Então, se Cristo é a rocha, então Cristo não poderia ser crucificado 3 vezes. Por isso, né? Nós sabemos que nós sabemos que Moisés ele estava tomado de uma ira e ele não fez certo, né? Então nós precisamos observar o que nós fazemos, precisamos observar o que falamos e precisamos observar o que Deus fala conosco para a gente não errar, né? Para a gente saber que por causa de uma só palavra nós podemos perder a maior de todas as bênçãos, porque para eles a terra prometida era Canaã, mas para nós hoje é a Nova Jerusalém. E como estaremos se a gente não andar em concordância com a palavra de Deus, não é verdade? Então observe bem, né, as palavras que você tem recebido de Deus, verifique, estude e pratique. Observe com cuidado. Então este vídeo é para você ficar ativo em relação ao que a palavra de Deus diz. Faça bom proveito, né? Ou seja, pratique a palavra de Deus. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.